Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Os irmãos estão vendo essa taça tremendo de jeito aqui? É o nervosismo. Eu sei que hoje é culto da família. E eu sei que nem todos nós, às vezes, estamos, principalmente eu, com uma mensagem voltada para a família. O pastor José Nilson pediu para a gente falar a palavra do Senhor e eu meditava dias atrás em Amós, capítulo de número 8, versículo 11. E eu, no momento, pensei em falar aquilo que a gente já tinha entendido para aplicar ao nosso coração. Mas o Senhor, nosso Deus, fez nos lembrar desse texto. E aí, quando é o Senhor que fala, a gente tem que obedecer. Foi nos passado um tema para trabalharmos esse ano, tematizado poder, fé e milagres. Nós queremos falar algumas coisas relacionadas a isso dentro desse texto sagrado. Quero louvar a Deus pela oportunidade, pela confiança que foi passado a gente e pedir aos irmãos, como o apóstolo Paulo, ele, escrevendo aos Efésios, salvo engano, capítulo 6, versículo de número 18, pedindo para que a igreja pudesse orar por ele, para que no abrir da sua boca pudesse lhe ser dado a palavra, mas para que ele pudesse falar e falar com confiança. Eu tenho dito todas as vezes que a minha crença, a minha confiança é nisso. É que o Espírito de Deus, aquele que ilumina, é o mesmo que aplica a palavra no coração da gente. E nós queremos, nessa noite, falar a palavra de Deus pensando em poder, fé e milagre. Versículo de número 1 do capítulo 6 de Marcos. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, e entre os seus parentes, e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Graças a Deus. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, nosso Deus,
Nós percebemos aqui que Jesus Cristo de Nazaré, no seu ministério terreno, aonde ele passava, as coisas aconteceriam. Ora, não podia ser diferente. Estava escrito acerca dele que ele viria, que ele daria alegria para aqueles que não tinham. Com a vinda dele, ele vinha trazendo paz, ele viria ensinando as pessoas a andar no caminho certo. Então, com a vinda de Jesus Cristo de Nazaré, em especial o seu ministério, não poderia deixar de acontecer essas coisas. Quando nós olhamos para o versículo 1, a Bíblia diz que, partindo dali, quando nós olhamos para isso na palavra de Deus, nós estamos vendo aqui a pessoa de Cristo Jesus. Observamos na palavra de Deus, irmãos, que Cristo ele sempre estava em movimento. Ele não ficava parado. E foi só ele ressuscitar dos mortos que ele continuou a fazer aquilo que ele outrora estava fazendo, estava realizando seu ministério. Nós vimos aqui, segunda-feira passada, pastor Antônio do Carmo, falando de Jesus Cristo, que ele encontrou 2 discípulos que estavam indo para a aldeia de Emaús. E nós estamos dizendo que Cristo Jesus ele veio para trazer paz, alegria, que é o que nós temos compreendido aqui segunda-feira passada. Aqueles homens estavam tristes, frustrados, decepcionados, mas quando eles entenderam que realmente era Cristo que estava com eles, a Bíblia nos faz entender que eles voltaram agora a ter ânimo, a sonhar de novo. Eles tomaram forças agora para progredir de novo. A Bíblia diz, partindo dali, Jesus estava sempre em movimento. Jesus, quando ele não estava entrando em algum lugar, ele estava saindo. Só que quando ele saía, aonde ele passava, as pessoas ficavam maravilhadas daquilo que Jesus Cristo fazia. Jesus estava sempre em movimento. Jesus não ficava parado. Uma hora ele estava ensinando, uma hora ele estava pregando. E como era o propósito dele nos fazer compreender a sua palavra, ele estava se utilizando de parábolas, ele estava se utilizando de alguma coisa, falando simples para quem era simples, porque ele queria que as pessoas compreendissem a sua palavra. Partindo dali, Jesus estava sempre em movimento. Marcos, capítulo de número 7, a Bíblia nos diz no versículo 24, levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa queria que ninguém o soubesse, mas não pôde se esconder. Jesus Cristo, ele levantou-se. Jesus Cristo estava sempre em movimento. Quando Jesus Cristo ele não estava entrando em algum lugar, ele estava saindo. Pouco ele ficava sentado, de repente Cristo ele estava a levantar-se. E a Bíblia diz que ele entrou nos territórios de Tiro e de Sidom e não demorou nada, embora ele quisesse que aquilo fosse algo oculto para as pessoas, não chegasse ao conhecimento das pessoas. Mas Jesus Cristo, ele não poderia se esconder, e não tinha como. E a Bíblia diz no versículo 25 que uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. O resto, os irmãos já sabem. Aquela mulher implorou a Jesus Cristo de Nazaré, mas como ela não era da linhagem de Israel, Jesus Cristo de Nazaré, penso eu que faço uma prova com ela, mas ela venceu as barreiras, ela venceu as muralhas, ela não olhou para aquilo que as pessoas estavam falando acerca dela, nem mesmo do próprio Cristo que disse, não é certo pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, mas ela disse, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus Cristo olhou para aquela mulher e ele disse, não vi tanta fé em Israel. Ele disse para aquela mulher, vai para a tua casa,
porque a tua filha já está curada, porque tinha ficado em casa. Quando eu olho para isso na palavra do Senhor nosso Deus, eu me recordo também do que Jesus Cristo fez com o soldado daquele centurião. Ele disse: vem até a minha casa. Ou Jesus queria ir até a casa dele e disse: não sou digno de que tu pises debaixo do meu telhado. Mas uma coisa é certa: assim como tu tem autoridade, eu tenho autoridade também. Eu tenho soldados, eu tenho pessoas que estão submissos a mim. Se eu disser a um vai, ele vai. Se eu disser a um vem, ele vem. E eu sei que contigo, que é o Rei dos Reis, tu que és todo-poderoso, não está no texto, mas eu estou aplicando a palavra do Senhor nosso Deus. Eu sei que se ordenar uma palavra, eu sei que o meu servo, ele vai ficar curado. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo falou: eu não vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Volta para trás, porque o teu servo, ele já está curado. A Bíblia diz que aquele homem volta, e quando ele volta, as pessoas vêm encontrar com ele e diz: não, o homem já está bom, já está são. E Jesus Cristo diz: que hora foi? A pessoa diz: foi tal hora. Ou seja, o homem diz: que hora foi o centurião? E a pessoa diz: foi tal hora. E aí ele compreendeu, pois foi exatamente a hora em que ele determinou uma palavra. Nessa noite, o Senhor nosso Deus, ele está nos querendo fazer compreender que por mais que a medicina não dá jeito, que por mais que a medicina volte para casa, vai morrer em casa, que por mais que qualquer uma situação queira abalar a nossa crença, a nossa estrutura, a nossa fé, mas nessa noite nós estamos entendendo que o que nós precisamos crer é na palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele estava sempre em movimento. Se ele estava em movimento, as coisas acontecia. Quando nós olhamos para isso na palavra do Senhor nosso Deus, a Bíblia diz no versículo 2: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Aleluia. Quando nós olhamos para isso na palavra do Senhor nosso Deus, isso nos motiva, isso nos empolga, porque uma coisa é certa: pode ser que as coisas não irão muito bem, não estejam indo muito bem, mas se nós estivermos com a palavra, se nós cremos somente na palavra, as coisas irão acontecer. A Bíblia diz que Jesus começou a ensinar. Olho eu para a Bíblia Sagrada e eu acho isso lindo, porque a gente compreende que parece que na verdade não parece. O que Jesus Cristo mais amava era ensinar a sua palavra. Não foi à toa que quando ele foi assunto aos céus, antes dele subir aos céus, ele deixou para os discípulos dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O Evangelho é aquele que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz: o Evangelho de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é poder, Evangelho é poder. Jesus Cristo diz: ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Mas o que eu quero destacar nessa noite é que no final Jesus Cristo, ele diz assim: e os sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônio, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Aleluia. Estenderão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas era por meio da palavra. E não é à toa que agora Jesus Cristo ensinando, eu estou aplicando a palavra de Deus. A Bíblia diz: começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhes foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Observe que as pessoas, elas estavam maravilhadas, as pessoas estavam abismadas, porque elas estavam vendo algo acontecer através de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é quando ele estava ensinando. Então as pessoas, elas foram tomadas ali de uma admiração, elas ficaram assustadas. Versículo 3: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e Simão? Não está conosco aqui suas irmãs?
e escandalizavam-se nele. Pastor Silvio falava na casa do irmão Mateus um pouquinho desse negócio aqui. Irmãos, vale a pena a gente estar em todos os cultos. Vale a pena a gente estar procurando adorar a Deus quando tem um culto, quando a gente é convocado e até quando a gente não é, porque nós estudamos aqui segunda-feira o nosso pastor falando que o que nos motiva a ir para os cultos não é o pregador, não é a pregadora, não é o cantor, nem a cantora, é Jesus Cristo, é porque é Ele que vai estar lá no templo para receber a nossa adoração. A Bíblia diz, e escandalizavam-se nele. Quando eu olho para isso, que a gente vai meditando e vai olhando as referências, e aí a gente vai ouvindo quem Deus levantou na palavra, em algum ministério na casa de Deus, e a gente tem que pedir Deus a humildade para aprender com aqueles que sabem, para quando a gente estiver aqui pregando, dizer: Deus me revelou, Deus me disse isso. Nada, Deus usou alguém e alguém falou e a gente colocou no coração e a gente entendeu. Foi assim que aconteceu. Eu entendi quando o pastor Silvio falava que as pessoas não deram crédito a Jesus Cristo, porque era alguém que nasceu com eles, era alguém que cresceu com eles, era alguém que eles olhavam e olhavam talvez para a aparência, não olhavam não sei para quê, e eles começaram a ficar descrentes. Que negócio é esse? As pessoas estão dizendo no versículo de número 2, de onde vêm tais coisas, que sabedoria é esta que lhe foi dada, como se fazem tais maravilhas por suas mãos. Agora de repente as pessoas começaram a entrar em descrédito, e Jesus Cristo, sabendo disso, ele diz assim, ou seja, Jesus Cristo, ou o texto está dizendo, e escandalizavam-se nele. Os irmãos querem entender o que é isso aqui? Olhe para Mateus capítulo de número 11. Eu acho isso interessante, porque a Bíblia diz que as pessoas escandalizavam-se nele. Versículo de número 1 do capítulo 11. Aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali, Jesus vai ensinar de novo, partiu dali a ensinar e a pregar nas sinagogas dele. Jesus gostava de ensinar, de pregar a palavra, porque era por meio de onde as coisas aconteciam. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, olha que João, ele ouve falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Isso aqui é João que está mandando um recado para os seus discípulos, para perguntar para Jesus Cristo se realmente era ele mesmo que já tinha chegado, ou era para esperar outro, porque João é aquele que veio a anunciar o caminho do Senhor, é o precursor de Cristo, é aquele que veio abrindo os caminhos, para quando Cristo chegasse, as pessoas pudessem compreender, porque ele já vinha falando de Jesus Cristo de Nazaré. Está aqui João agora, está na cadeia, e ele manda perguntar, ele está ouvindo falar dos feitos de Jesus Cristo de Nazaré. Versículo de número 4, e Jesus respondendo disse: ide, anunciai as coisas que houve, as coisas que vocês estão vendo, as coisas que vocês veem, porque evangelho é algo que a gente ouve, mas evangelho também é algo que a gente vê. Por meio da pregação do evangelho, a gente ouve, a gente deixa descer o coração, e a gente agarra com fé e diz: eu quero, vai acontecer na minha vida, eu tomo posse dessa vitória. Agora eu lembrei agora do faraseado dos neopentecostalistas, que eles, por tudo eles estão dizendo: não, eu tomo posse. O erro é que eles estão querendo tomar posse daquilo que é das pessoas que Deus já deu, e eles não querem correr atrás daquilo que Deus tem para eles. Mas se você quiser nessa noite fazer como ele, toma posse da vitória de Deus na tua mão, porque Deus está falando conosco nessa noite. A Bíblia diz, capítulo de número 11, versículo 4: ide anunciar as coisas que vocês veem e as coisas que vocês ouvem. O que é isso? Versículo 5: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus Cristo está mandando um recado agora para João de volta.
E quando nós olhamos para isso na palavra do Senhor nosso Deus, eu fico pensando, quem era João? Nós já temos dito nessa noite, João certamente, ele saberia da trajetória do Messias, ou seja, ele saberia o que era que ia acontecer quando Jesus chegasse, quando o Messias chegasse. Ele sabia, certamente, João sabia, ele sabia que quando Jesus Cristo chegasse, por mais que quando ele pregava, e a Bíblia diz que ele não fez milagre nenhum, João Batista, mas não houve profeta maior do que ele, porque ele amava pregar a palavra de Deus, e não importava para quem, e não importava da forma, o negócio que ele pregava. Quando Deus mandava mensagem, ele pregava tão duro que ele estava no deserto, mas porque ele estava pregando a mensagem, a verdade, a palavra do Senhor, ele não precisaria ir até as pessoas. A Bíblia diz que as pessoas deixavam as suas cidades e até o deserto ouvir João no deserto, porque é assim que acontece. E deixa eu dizer uma coisa nessa noite, não pense que eu estou empolgado, não pense que eu estou querendo dar uma de pregador famoso, não. Eu estou dizendo uma coisa, pastor Silvio tem falado, há momento na palavra de Deus que a gente está pregando, e há momento que a gente sabe que quando a gente está profetizando por meio da palavra do Senhor nosso Deus, e nessa noite nós estamos dizendo que assim como Deus levantou João para pregar no deserto, e as pessoas irem até João, Deus, se nós nos colocarmos no lugar que Deus nós estejamos, Ele vai também nos levantar nesta cidade, como pregadores do Evangelho, pregadores da verdade, e por meio do Evangelho que Deus Ele vai dar para nós a sua palavra. As pessoas irão sentir o poder da palavra, as pessoas irão receber os benefícios por meio da pregação da palavra, porque era assim que acontecia. Que era que essas pessoas queriam ir lá para o deserto, ouvir João, e ouvir João dizer: raça de cobra, raça de víbora, quem foi que ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Mas como era a palavra de Deus, aí a Bíblia diz que as pessoas chegavam para João: pronto, e agora o que é que eu faço? Os soldados chegavam para João: e agora o que é que eu faço? Os cobradores de impostos chegavam para João: o que é que eu faço? E ele dizia: não cobre além daquilo que está posto para vocês cobrarem. Nós entendemos que a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, ela gerou algo no coração das pessoas. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, quando Jesus Cristo disse: desce daí, Zaqueu, hoje me convém posar na tua casa. Hoje veio salvação a essa casa. E o Zaqueu logo, porque Jesus Cristo falou com ele a palavra do Senhor nosso Deus, ele disse: é assim, eu vou mudar de vida. Se eu tiver cobrado alguém demais, eu vou devolver 4 vezes mais. O que é isso aqui, irmãos? É Evangelho. O que é isso aqui? É a palavra de Deus falando no interior do ser humano. Por mais pecador que ele seja, quando o Evangelho ele penetra no coração do pecador, ele transforma, o Evangelho liberta. E não há, já foi falado aqui, a irmã Poliana falou, e outros já têm falado, e nós também vamos dizer mais uma vez nessa noite: o Evangelho liberta, o Evangelho transforma, o Evangelho muda a vida, o Evangelho molda as vidas, o Evangelho transforma o caráter. É por isso que nós temos dito uma cura física, e nós estamos pregando nessa noite dizendo que acontece cura física sim, porque a palavra de Deus, ela não está mentindo. E o que Jesus falou, mandou recado para João ver: olha, fala para ele que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, mas o maior milagre é a transformação de uma vida, o maior milagre é a salvação de uma alma. Quantas não foram as pessoas que já foram curadas de câncer? Quantas as pessoas que já não foram curadas de AIDS? Quantas não foram as pessoas que já foram curadas de tanta coisa, mas estão lá no mundo de novo porque só queria cura, não quiseram Jesus, e se não se arrepender antes de morrer, vai para o inferno sim, porque é assim que a Bíblia diz. Mas vamos para frente. A Bíblia diz, Jesus Cristo mostra para os discípulos, agora volta para João e fala isso aí que está acontecendo.
Só que uma coisa é certa, por mais que João, ele não fez nenhum milagre, mas ele sabia que quem ia chegar ia fazer milagre. Por mais que quando ele está no Jordão, Jesus vai chegando, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque o maior alabacandora magaçai, o maior propósito do sacrifício da cruz, perdoar pecado, transformar a vida, escrever o nome no livro do céu para quando morrer, ir para o céu de glória. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Porque isso aqui não poderia faltar, né, irmãos? Pregação do Evangelho. Olha o que diz o versículo 6. Aqui é Jesus que está dizendo para o discípulo: olha, eu faço tudo isso, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Marcos 6 é disso que está falando, porque as pessoas estavam vendo ali, mas as pessoas preferiram cair no descrédito e não acreditar. Irmãos, é por isso que a Bíblia diz que aquele que não tem fé, ele não agrada a Deus. E pense num menino que tem dificuldade de pedir algumas coisas dessa terra para Deus. Sou eu. Eu gosto de pedir muitas coisas para Deus. E eu necessito de algumas coisas dessa terra. Por exemplo, eu cheguei aqui hoje cansado. Mas quando eu me ajoelhei, eu disse para Jesus: Senhor, eu estou cansado. Mas eu vim à tua casa, eu trouxe minha família, porque eu sei que aqui na tua casa. Irmãos, é assim que Deus diz através do profeta Isaías: ele dá vigor àquele que não tem vigor. Cheguei aqui sem vigor. Aleluia! Aquele que se não escandalizar. Versículo 3, vou ler de novo. Capítulo 6 de Marcos. Não estão aqui conosco, meus irmãos. As pessoas escandalizavam, mas olha que lá atrás, no capítulo 11 de Mateus, agora eu esqueci o versículo, não, minha memória não é muito boa, não, acabei de ler lá, mas está lá. Jesus Cristo diz: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Sabe que isso aqui é cair em descrédito, isso aqui é falta de crença. As pessoas estavam vendo ali Jesus fazendo, mas eles preferiram no versículo 3, escandalizar nele. Sabe o que é isso aqui? As pessoas viram tudo, mas para elas não ia dar certo. Não é este. Começaram a colocar descrédito em Jesus. E Jesus que conhece o coração, porque a Bíblia diz em Salmos que Ele tudo conhece. E Ele conhece mesmo sem que haja palavra na nossa boca. Ele já sabe, Ele conhece. Jesus conhece. Se os irmãos entenderem como eu entendi, e eu fui confrontado com isso aqui, porque no versículo de número 5 aí diz assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas. Não podia, não. Porque quem estava lá não era Jesus, aquele que deu vista aos cegos. Quem estava lá não é aquele que João. Eu fico pensando que quando os discípulos voltaram para João no caso, eles dizem: olha, rapaz, é o seguinte, aquele que tu mandou nós ir lá, perguntar para ele, se é ele mesmo, nós vamos ter que ficar esperando o outro. O recado dele foi isso aqui, ó. Ele fez sinais lá, prodígios, maravilhas, e aí nós estamos aqui agora. E agora eu fico pensando, né, que eu penso comigo aqui, que
que agora João disse assim: é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo que iria chegar para mudar a história daqueles que estavam desesperançosos. É isso aí mesmo, é o Cristo. Pronto. Eu penso que quando a sem vergonha da Herodias, que foi lá, mandou cortar a cabeça do João Batista, eu penso que ela fez aquilo, mas eu penso que João ficou tranquilo, porque João estava na cadeia. O que ele veio fazer, ele já deu conta de fazer. Ele veio foi anunciar Jesus, e quando Jesus está vindo, ele diz: está aí, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu penso que João Batista, ele morreu com uma convicção tão grande, que o propósito pelo qual Deus mandou ele à terra, ele já veio, porque ele só veio anunciar Jesus, e agora ele está tendo a convicção que Jesus está lá. Jesus chegou, estou aplicando o texto, Jesus chegou. Quando nós olhamos para isso, Jesus Cristo de Nazaré, ele vai fazer cumprir o propósito dele na nossa vida, enquanto aqui nós estivermos, porque se aqui nós estamos ainda, não há propósito, não há motivo maior pelo qual, senão Deus, que ainda quer cumprir o propósito dele na nossa vida. Eu digo isso com toda convicção e certeza. Eu digo isso, irmão, com toda sinceridade e seriedade do meu coração. O projeto que Deus tem na minha e na vida de todos quantos nessa noite ouvem a palavra de Deus é grande e é lindo. O propósito que Deus vai cumprir na tua vida. Não saia do lugar, não saia da posição. Se você entendeu que tem que orar mais, ore mais. Se você entendeu que tem que consagrar mais, consagre mais. Se você está entendendo que tem que jejuar mais, jejue mais. Se você está entendendo que você tem que vigiar mais a sua vida, vigie mais, porque o projeto de Deus na tua vida é grande, é lindo. E embora não seja nada para a sociedade, embora não tenha nenhum valor para esse mundo corrupto e caído, mas o que importa é o que Deus ele tem traçado para a nossa vida. A Bíblia diz: não podia fazer ali obra maravilhosa. Por quê, irmão? Será que era porque Jesus não podia fazer? Não era. Irmão, nós estamos falando que é de Cristo. Eu gosto de vir para os cultos que eu fico só copiando o que os outros falam. O pastor do carro, Antônio do carro, falou aqui segunda-feira. Quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele diz assim: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Agora isso aqui eu entendi, foi quando o pastor Raio Batista falava em São Mateus, na época da lá. E ele dizia que quando Jesus falou isso, ele estava falando era do contexto do evangelho, missão. Ele estava falando da obra missionária. Ele estava falando daquilo que os discípulos iam fazer, diretamente relacionado à obra da evangelização. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queira você acreditar ou não, mas eu sei que Jesus Cristo de Nazaré, ele está conosco a todo momento, e ele vai continuar conosco, ajudando a realizar a obra do Senhor nosso Deus. E na obra do Senhor nosso Deus vai ter momento que você vai ter que largar essa incredulidade infeliz de lado e tomar posse da fé, porque esse negócio de fé atrapalha as coisas. A Bíblia diz que ele não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns enfermos impondo-lhes as mãos. Jesus é muito misericordioso. Se fosse nós, ele não vou fazer nada aqui. O povo incrédulo da baixa da égua. Mas Jesus é misericordioso. Eu fico pensando comigo, né? Eu vou sair daqui sem não fazer nada. Eu vou fazer alguma coisa para esse povo ficar lambendo os peixes, como quem dizer: ou se eu tivesse acreditado, ou se eu tivesse acreditado. Eu fico pensando comigo, estou aplicando a palavra de Deus. Estou dizendo que Jesus pensou isso. É o que eu estou dizendo e aplicando a palavra do Senhor nosso Deus no nosso coração. Pode ser, chega aqui alguém nessa noite e diga: esse pregador que o pastor botou aí, esse homem é doido, ele não sabe nem falar direito, mas eu estou falando.
Eu estou falando da palavra, não caia no erro que sair daqui dizendo ou desacreditando de algo. Eu sei que você veio aqui e foi adorar a Deus, esse é o nosso propósito maior, pelo menos é o meu, todas as vezes que eu venho para a casa do Senhor, nosso Deus. Mas como Ele é misericordioso, Ele toca com o seu poder curador. De repente alguém chega aqui, não crê, volta para casa do mesmo jeito. Mas de repente alguém chega aqui, veio adorar a Deus, esse é o propósito verdadeiro. Mas de repente alguém vem aqui e diz: oh meu Pai, faz isso, há tanto dia eu te peço. Se você acreditar, você pode sair daqui hoje sem sentir mais aquela dor, sem sentir mais aquele incômodo. Você pode sair daqui hoje, dormir uma noite tranquila, porque de repente você passou noite como eu passei muitas das vezes. Passava a noite sem dormir, ia de manhã para o espelho, eu estava com a beira do olho preto, já é preto mesmo, mas cheio de olheira, tudo preto, porque eu não dormia, uma depressão infeliz, mas era ali na depressão, e eu nos pés do Senhor dizendo: Senhor, me dá tua graça, eu vou vencer. Teve uma noite que eu entendi por que as pessoas tiram a própria vida. Naquela noite eu corri para um lugarzinho onde eu coloco minhas bíblias, colocava, onde eu gostava de orar. Eu disse: eu vou ler, porque eu não aguento essa pressão. Cheguei lá, não dei conta de ler. Eu vou orar, mas também não dei conta de orar. Aí eu ficava, como disse um dos nossos pastores, disse para minha Lídia, quando a crise chegar, tu fica assim dizendo: Senhor, me dá tua graça, Senhor, me dá tua graça. Aí eu ficava ali dizendo: Senhor, me dá tua graça, Senhor, me dá tua graça. Eu sei que isso é um processo. Eu lembro-me de quando o irmão Moisés, outro doido, lá do Bela Vista, não tinha uma vez que Moisés não passasse no centro do Pedrão, que ele não encostasse lá em casa, pastor Silvio, pastor José Nilson. Aí ele dizia: levante aí com toda a gentileza. Ele fazia assim: deixa eu te dar um abraço. Aí ele dizia assim, olhando nos meus olhos: sabe que é isso aí que está acontecendo contigo? Isso aí é Deus que está te preparando para que quando outros precisar de ti, tu vai dizer assim: eu passei por isso aí até pior, mas eu estou aqui para dar glória a Deus. Jesus Cristo me curou, Souza. Não queira passar pelo que eu passei, não queira passar pelos dias que eu passei. José Nilson, pastor José Nilson sempre diz aqui: a noite amarga, uma hora chega. Mas se Deus permitir a hora amarga na tua vida, creia nas promessas dele. Foi naquele dia que eu abri a Bíblia em Atos capítulo 7. Eu não abri a Bíblia em outro lugar, eu abri a Bíblia em Atos capítulo de número 7. Quando eu olhei para o versículo de número 17, aquilo me encheu os olhos, porque eu estava tão agoniado. Foi naquela noite que eu acordei, sabia que tinha 2 filhas, mas não sabia o nome. Eu dizia: meu Deus, eu tenho 2 filhas, não sei o nome delas. Estava lá dormindo, eu olhava para elas e dizia: mas eu não sei, eu não estou com molecagem, eu não estou com brincadeira aqui. Eu estou dizendo que eu entrei em um grau tão alto da depressão. Eu estava com síndrome do pânico, eu estava com meio mundo de síndrome que eu não sei nem dizer, pela situação que eu estava. Mas naquela noite eu fui para lá e eu dizia: Senhor, me dá tua graça. Quando eu li Atos capítulo 7, eu fiquei ali, tomei força e fui meditar. Quando eu li o versículo de número 17, a palavra de Deus diz: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou na terra. Sabe o que é isso aqui? Foi Deus falando comigo naquela noite, que Ele tinha promessa na minha vida e que ainda não era hora de morrer. Aí eu lembrava do que o Moisés dizia: ele disse aí, é Deus te preparando para tu usar lá na frente, quem sabe? E eu acreditava naquilo. Eu disse: pode ser que seja mesmo. Naquele dia que eu li esse versículo, eu lembrei das palavras do irmão Moisés, e eu tomei força naquele dia, porque quando eu olho para cá, houve um tempo entre a promessa que está falando aqui, porque a promessa aqui é aquela promessa que Deus tinha falado para Abraão, no capítulo de número 15, salvo engano, capítulo 13, 14, versículo 15, 16, você pode ver lá depois e pode confirmar entre esses capítulos aí. Deus estava falando da promessa de libertação para o povo, que ele ia mandar para a terra do Egito, estava falando, mas ele diz lá que chegaria o tempo em que ele iria libertar esse povo. O Esteu está dizendo aqui que aproximando-se o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, se Deus faz
promessas a alguém, e esse alguém fica na posição que Deus colocou, pode ter certeza que a promessa não morre. Às vezes morre, é porque ele tem promessa, mas a gente não quer fazer aquilo para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. E aí tem um bocado de gente até cantando sem entendimento, dizendo que quem tem promessa de Deus não morre. Morre, às vezes morre, e morre sem a promessa cumprida. Mas se ficar no espaço, se deixar acontecer o processo, se permitir aquele deserto, e agora eu estou aplicando a palavra de Deus, se deixar ser trabalhado por Deus, ele cumpre a promessa. Versículos de número 20 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Nesse tempo nasceu Moisés. Irmão, isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito lindo, porque para dar cumprimento à promessa que Deus tinha feito a Abraão, Deus iria levantar alguém, e nós sabemos que Moisés, ele é a peça-chave, o legislador, aquele que Deus levantou. É verdade que ele diz: eu não sei falar, eu sou gado, eu não sei falar, eu tenho dificuldade. Ele ficou inventando meio mundo de coisa, até a hora que a Bíblia diz que Deus se irou com ele, e a Bíblia diz que Deus se irou. Não, pois é o seguinte: o Arão vai falar por ti, só que tem uma coisa, ele vai falar e tu vai fazer a minha parte, tu vai ser o próprio Deus, eu não abro mão de ti. Mas só que quando Moisés nasceu, porque a Bíblia diz nesse tempo, que tempo? O tempo de cumprir a promessa. Mas que tempo foi esse, irmãos? Nós sabemos. Foi o tempo que o malvado do faraó disse para as parteiras: menino macho que nascia é para matar todo mundo. Era um momento de angústia naquele lugar, era um momento de luta. Eu estou aplicando a palavra de Deus. Era um momento de luta, era um momento de dificuldade, era um momento que às vezes a pessoa pensa em desistir, chuta o balde, diz: eu não vou mais esperar mais, esse negócio não é para mim. É para você sim, é para mim, é para você também. O que está acontecendo é só que Deus, ele está nos fazendo passar por um processo. Nesse tempo nasceu Moisés. É verdade que Moisés, ele fez algo, teve que ir para o deserto de Midian. Por que ele foi para o deserto de Midian? As coisas não acontecem à toa. Ele foi porque ele precisaria ir para o deserto, para quando ele chegasse, ele estivesse mais preparado. Deixa eu voltar para o capítulo de número 6, já vou finalizar a palavra do Senhor nosso Deus, porque eu não posso deixar de falar disso aqui no versículo de número 6. Estava admirado da incredulidade deles. Irmãos, tem muitas coisas na Bíblia que admirou, ou que chamou a admiração de Jesus. Uma delas nós já falamos, foi quando alguém insistia com ele para que ele pudesse fazer algo. Aí quando ele fazia, ele dizia: eu nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Isso aqui causou admiração em Cristo. E talvez nessa noite eu creio nisso. É só nós se deixar ser trabalhado por Ele. Nessa noite Deus, ele quer gerar fé no nosso coração. Nessa noite Deus, ele quer gerar fé no nosso coração, para que quando acontecer a gente não fique dizendo: será que ele curou mesmo? Será que não foi a medicina? Será que não foi isso, não foi aquilo? Nós precisamos crer naquilo que Deus já fez. Nós precisamos crer naquilo que Deus está fazendo, e nós precisamos crer naquilo que Ele ainda vai fazer, porque a Bíblia diz: Ele é o mesmo hoje e ontem. Ele é o ontem, só é Ele que é ontem. Para nós o ontem é passado, agora para Ele não, ontem é mesmo. Ele é o ontem, Ele é hoje, e Ele não será. A Bíblia diz: não, Ele será, e Ele é eternamente. Ele fez ontem, foi Ele que fez, foi Ele que fez. Se você não quiser acreditar, eu não estou nem aí. Agora eu acredito que foi Ele que fez. Não, irmão, não foi a medicina que fez. Não foi a medicina que fez, não. Foi Ele que fez. Talvez foi preciso ir para a medicina para passar pelo processo, mas foi Ele que fez. E nessa noite Ele quer gerar fé no nosso coração, porque se tem outra coisa que a causou admiração em Cristo, mas de forma negativa, foi a incredulidade daquele povo. Jesus estava admirado da incredulidade deles, irmão. Irmão, não deixa Jesus se admirar conosco por causa da nossa falta de fé, não. E eu estou falando isso para você porque primeiro Deus falou foi comigo. Porque tem momento que nós somos seres humanos, nós somos falhos mesmo. Tem momento que a gente quer, e não é para ser assim.
Pode chover canivete. Bora continuar acreditando. E ele lançou em rosto, não foi pastor do carro, lá no Tomé? Diz, pega aqui na minha mão aqui, tá furado aqui, ó, tu não tem nada a ver. Mas ele lançou a incredulidade em rosto. Rapaz, seja incrédulo, seja crente. Seja crente. Nessa noite Deus está falando conosco para nós ser mais crente ainda. Estou dizendo que você não é crente, irmão. Eu estou dizendo que Deus nessa noite está colocando uma convicção em nós para nós ser mais crente, nós ser mais crente. Nós acreditar em Deus, nós acreditar no que Deus vai fazer, nós acreditar que Deus está levantando, nós acreditar que Deus está agindo, que Deus está trabalhando. Embora a gente não vê, mas Deus está trabalhando. Deus existe. E o trabalhar dele às vezes nós não vemos. Tem dia, nós estamos no tempo chuvoso. Já teve dia que nós não vemos o sol. Mas ele nasceu ali e ele se pôs para coar. Todo dia ele tem esse percurso, todo dia ele tem esse percurso. Eu não sei se é ele ou é a terra, o pessoal que não entende esse negócio de física, né? Eu sei que ele nasce aqui e somente lá, mas tem dia que a gente não vê ele, a nuvem não deixa. Mas ele está lá, assim é Deus, Deus está trabalhando, às vezes a gente não está vendo. Mas pela fé, nós estamos vendo que Deus está trabalhando. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida a Cristo? Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida a Cristo, ser um crente na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus Cristo.